É. Caramba, deu até o ano. O professor ficou arrepiado com isso aí, ó. Deu até o ano, 37 William. Até o ano, é isso aí, ó. Superou 37 Facincani, jogos. hein? Esse é muito mais sensitivo. 51 minutos aí por jogo, 1 gol, 7 assistências. É o William do Arsenal, né? Não tava feliz lá, vai. Última partida oficial, 9 de maio. Aí, professor, que coisa, hein? Como é bom sonhar. E os sonhos do Corinthians têm virado realidade. Isso é que é mais interessante ainda, hein? Ai, ai, ai. Aí é o reforço de maior impacto mesmo, o professor. Aí é o William, pô, isso aí esse é para arrebentar. É um impacto de futebol internacional, um jogador ainda com lenha para queimar. Eu só acho um desperdício que podia estar se pensando numa ação melhor, mais concreta e mais efetiva. Eu sei que essas coisas não são fáceis, não é só você sair pegando patrocínio por aí. Mas em vez de cair nessa esparrela, que outros já caíram, né? Que nem o São Paulo com o Daniel Alves, até hoje não pagaram o rapaz, não sabe de onde vem. Vamos tentar capitalizar isso um pouco melhor, em vez de tirar do cofre. Eu não sei como isso é feito, esse é um outro mistério no Corinthians, né? No Corinthians, na segunda-feira não tem dinheiro, na quarta tem. Sei que por aí passa o Kia Jorabichian, que me dá até arrepio esse nome, MSI, e tudo que aconteceu depois na história do Corinthians, também por causa desse pacto com o capeta que fizeram lá. Mas eu acho que é uma chance que está se perdendo de fazer algo realmente com barulho, aproveitar essa repercussão, o Corinthians repercute, trazer parceiro para realmente tornar essa contratação, como é que eu vou, para usar um termo bem atual, sustentável. Eu acho que esse tipo de coisa tinha que ser mais sustentável. Não só no vamos que vamos, sabe? A gente acabou de falar de fechar a torneira, de economizar, e de repente aparece isso do nada, ninguém explica. É só isso, minha restrição é a isso. Não sou um radical, eu falei justamente que tinha que reforçar o time. Aquela teoria de que para salvar a padaria tem que continuar comprando farinha. Mas talvez estejam aí já apelando para os brioches sem ter uma base sustentável. É isso que sempre que eu acho, que devia ser uma contratação mais sustentável. Não, eu concordo com essa lógica de que um time grande como o Corinthians não pode deixar de ter um time minimamente confiável, mas na situação em que chegou, não é o caso de não dá para contratar mais, o Corinthians vai ficar nessa penúria sempre. Mas é preciso fazer com muito equilíbrio, cada passo precisa ser calculado e não pode ser na base do surgiu uma oportunidade de mercado. E a gente vê trabalhos de reestruturação financeira de alguns clubes, alguns com muito menos potencial de arrecadação que o Corinthians, sendo bem-sucedidos com investimentos modestos. Se a gente comparar o renascimento do Fortaleza, do Bahia, foram feitos à base de austeridade, respeitando as finanças, mas aos poucos investindo no time e montando um projeto de longo prazo. É isso que o Corinthians precisa. E ao trazer o William, pela situação do mercado hoje, por mais que o Corinthians fizesse uma grande mobilização, envolvesse torcida, o William não é um nome como o Ronaldo. Por mais que tenha identificação com o clube, não é esse cara que vai arrebatar multidões. Então, por tudo isso, por mais que o Corinthians conseguisse amealhar alguma coisa, não seria suficiente para tornar o impacto, o custo do William, de certa forma, torná-lo desapercebido, para amortecer um pouco esse custo. Não acharia que o Corinthians conseguiria captar tanto dinheiro assim. E diante do cenário de um clube que já contratou Renato Augusto, Roger Guedes e Juliano, numa tacada só praticamente, por mais que tenha se desfeito de muitos jogadores, de mais de 15, a saída agora do Matheus Vital por empréstimo, essa equação no Corinthians não fecha. E é isso. O Corinthians apresentou o balanço do semestre com um superávit de menos de R$500 milhão. Para um clube que tem a dívida sufocante do Corinthians, dívida de curto prazo, batendo na porta, representa mais de 1/3 da dívida total, é muito arriscado se fazer isso. Por mais que o torcedor queira ver os caras em campo, um time de craques, hoje o momento, a realidade financeira do Corinthians é incompatível com tantos reforços e reforços com esse peso. A gente está falando de Renato Augusto, de Juliano, de caras que jogaram, e o William, então, nem se fale, né? Consagrados na Europa. Então, por isso,
E o elenco que o Corinthians já tinha não tem um custo tão baixo. A gente está falando de salário de Fagner, de Cássio, de Fábio Santos, Jô, que tem tempo de casa. Então, por tudo isso, eu não contrataria o William. Gosto muito do jogador. Acho que é um cara com um perfil ideal para o Corinthians, tem identificação, mas nesse momento, pelas finanças, acredito que o Corinthians deveria fazer uma escolha um pouco mais conservadora. Mas, Abel, a gente falou o impacto William da figura, William. O Breler falou do impacto financeiro. E o importante, vou passando a bola aí para você, a gente falar também do impacto dentro de campo. Porque, assim, das contratações a mais impactante, eu acho que sim, né? É um cara que está vindo do futebol inglês, é o William. Tenho certeza que sim. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas no campo das contratações também é o maior impacto? Bola, o que vai oferecer, a necessidade do Corinthians. Dos 4 é o maior impacto também, se ele vier? Sim, ele e o Renato Augusto. Mas no momento até mais ele. O Renato Augusto está vindo da China. O William está jogando na Premier League. Ah, mas ele não está tão bem no Arsenal. Mas ele está no Arsenal. Até ontem, até pouco tempo atrás, ele estava jogando no Chelsea. Então é outro nível, né? Diferentemente do Roger Guedes, do Renato Augusto. Estou dizendo de onde eles estavam agora. E a gente sabe que o nível lá é totalmente diferente. A gente cansa de usar o exemplo do Gabigol, que não conseguiu vingar na Europa, não conseguiu jogar na Inter de Milão e nem no Benfica. Chega no Brasil, arrebenta. Arrebentava no Santos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e no Flamengo nem se fala. Então o William tem tudo para chegar aqui e arrebentar. E o Breler estava dizendo, ele tem razão, ele não tem o impacto do Ronaldo Fenômeno, não dá nem para comparar. Mas mesmo assim, na realidade do futebol brasileiro hoje, e a realidade que o Corinthians vive, eu vivia até 1 mês, 2 meses atrás, dá para explorar muito bem essa chegada do William aí, com ações de marketing, com a torcida que o Corinthians tem, é um cara identificado, que veio da base, estava jogando, tá vindo da Premier League, foi titular da seleção brasileira na última Copa. É uma contratação de impacto que dá para aproveitar aí o departamento de marketing do Corinthians, fazer ações, bombar ainda mais programa de sócio-torcedor, venda de camisa, com certeza. Não dá para comparar, né? Veja bem, não dá para comparar com o Ronaldo Fenômeno. Concordo plenamente, mas dá para explorar muito bem isso aí. Aí eu tô mais com o professor no momento do que com o Breler. Diga, Breler. Não, Abel, uma coisa que eu discuto também, além do impacto financeiro, é dar essa tacada contando que vai dar certo. Porque você, num cenário como o do Corinthians, caras como Juliano, como Renato Augusto, logicamente sobem o sarrafo. O William subiria também do time. Mas será que tem um impacto que o dirigente espera? Esse cara vai chegar comendo a bola e, por exemplo, turbinando a venda de camisa, turbinando sócio-torcedor? E eu sou um pouco mais conservador com isso, porque a gente tem o lado que dá muito certo, como é o caso do Hulk, que volta rapidamente, se readapta, vira o personagem principal. Mas a gente tem casos também, como o do Tyson, muito identificado com o Inter, Douglas Costa, identificado com o Grêmio, e que não dão certo num primeiro momento. Talvez vão levar essa temporada, vai ser de readaptação, só no ano que vem vão começar a render. Isso pode acontecer com o William. O Corinthians tem casos aí, né? O Corinthians tem casos aí. Tentar, né? O Breler. Não, então... por exemplo, o Robinho teve as voltas dele lá no Santos e deram certo. A contratação, você nunca vai ter certeza se vai dar certo ou não. Seja do jogador bom, mediano ou ruim. Respondendo a sua pergunta e já respondendo ao que disse o professor até brincou quando eu falei agora há pouco, eu falei, olha, se o Roger Guedes estiver em forma, se o William realmente for contratado, se o Renato Augusto, se o Silvinho conseguir juntar tudo isso, fazer um bom conjunto, o professor brincou, falou, então a melhor contratação do Corinthians é o C. Então eu vou completar isso aí, vou responder e vou usar 2 Cs diferentes. 2 Cs? Se o Corinthians não tivesse contratado para contratar Renato Augusto, só um momentinho, são 2. Se o Corinthians não tivesse contratado Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, sem o William, eu tenho certeza que o Corinthians, do jeito que estava, ia brigar do meio para baixo na tabela.
Eu também Com tenho. essas contratações, o C é muito melhor. Porque se isso aí der certo, o Corinthians vai brigar do meio lá para cima. Com certeza.